Muito bem, então, sejam bem-vindos todos para a sessão pública da defesa de dissertação do mestrado, aqui na Universidade FUMEC, no programa de pós-graduação estrito sensu em Direito, né, na Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e da Saúde, a FCH, nossa querida FCH, a defesa de dissertação da mestranda, a aluna Renata Souto Rocha, que vai tratar sobre a extensão das sanções administrativas no âmbito da licitação, segundo os julgados divergentes do Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça. Eu tive o prazer, meu nome é Marcelo Barroso Lima Brito de Campos, prazer de ser orientador, né, da mestranda Renata, e aqui eu já faço a minha meia-culpa, até, Renata, por dois motivos, né? Quando eu ingressei no programa, teve uma convergência de que você precisava de um orientador, o professor Sérgio nos colocou em linha de contato, e eu pude, então, já assumindo o trabalho bem avançado, mas nós conseguimos levar a termo com uma pedra no caminho, né? No meio do caminho tinha uma pedra, já dizia o nosso poeta, que foi a nova lei de licitações, a Lei 14.133, que eu acho que na véspera da banca de qualificação, ela foi publicada e deu tempo, né? Eu sei do seu esforço que você teve de ajustar a um novo texto. Não que isso perca a qualidade por conta dessa coexistência, né, das duas leis nesse momento de transição. Acho que você vai explicar isso muito bem na sua dissertação, já está no seu termo. Queria agradecer muito ao professor Rafael Silva Rodrigues, nosso dileto amigo, nosso dileto tributarista, mas publicista, autor de várias obras, artigos e livros, né? É um prazer tê-lo aqui, professor Rafael, e revê-lo, ainda que remotamente, né, na Universidade FUMEC, esteja na sua casa, sinta-se à vontade. Agradecer mais uma vez também a participação do professor Sérgio Henrique Sandona Freitas, que conosco dividiu a banca de qualificação, professor Rafael e demais ouvintes. Nós temos aqui uma banca de qualificação, é uma espécie de pré-banca, na qual dois professores do programa, o orientador e um professor do programa de pós-graduação, participa e faz os ajustes, né, tentando melhorar a qualidade do trabalho, né, que já é um trabalho de qualidade efetivamente. E isso tem sido exitoso, né, porque, ao final, o trabalho chega um pouco mais reforçado. E agradecer a todos os presentes aqui, né, nessa sessão pública, desejar a Renata profícuos trabalho que nos esclareça. Renata, o, o ITER a ser seguido, você expõe, né, pelo tempo regimental, que nós já conversamos sobre ele, é bom você seguir as orientações do seu sumário, explicar a sua defesa, o que você conseguiu fazer de pesquisa, né, durante esse tempo em que você esteve aqui como aluna do mestrado. Logo em seguida, por uma questão de deferência, eu vou passar a palavra ao professor Rafael Silva Rodrigues, que vai tecer as considerações pertinentes, como sempre. Eu vou pedir que você tome nota dessas, né? Hoje não é mais tomar nota, é digitar, né, as notas, né? Eu acho que tudo muda um pouco, mas tome as notas da forma digital ou mesmo física, como queira. Você responde logo em seguida, e depois eu passo a palavra para ele de novo, para as considerações dele, o professor Rafael. Volto a palavra, então, ao professor Sérgio. O professor testa as considerações, você toma as notas, responde, volta a palavra a ele, e depois a mim, na mesma linha, né? E, ao final, nós pedimos uma certa reserva, eu peço que todos fiquem em stand-by, né? Saiam da sala e depois retornem, para que nós possamos efetivamente deliberar sobre a sua defesa, né? Então, eu vou te dar a palavra, né? Muito boa sorte para você, e nos traga Obrigada. aí suas impressões sobre
o seu trabalho. Obrigada, professor. Eu agradeço a participação dos professores aqui presentes, meu orientador, professor Marcelo Barroso, obrigada, professor Sérgio Zandona, né, que me acompanha desde o início do mestrado, e eu gostaria de agradecer ao professor Rafael Silva por ter aceito o convite, né, de fazer parte dessa banca. Bom, o tema escolhido como objeto do estudo da minha dissertação é a extensão das sanções administrativas no âmbito da licitação, segundo os julgados divergentes do Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça. O tema principal da dissertação é a licitação, né? A licitação é um processo obrigatório que antecede a celebração dos contratos pela administração pública. Sabemos que o poder público ele não pode escolher livremente um fornecedor qualquer, né? E esse processo ele deve observar os imperativos da isonomia, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da indisponibilidade do interesse público, para realizar, então, um processo público imparcial, né, que alcance a melhor proposta para a administração. A licitação ela tem sido regida pela Lei 8666, de 93, que determina as regras gerais da licitação, né, até o 1º de abril deste ano, quando foi publicada aí a Lei de Licitações 14.133. Foi determinado que a Lei 8666 ainda não será revogada, na verdade é uma revogação a termo, né, 2 anos a partir da publicação. Então a 8666 ainda pode ser escolhida para aplicação por cada órgão da administração por um período aí de 2 anos, como eu disse. Então, por um tempo, ainda teremos a possibilidade de incidência. E é importante ressaltar que a 14.133, ela traz em seu artigo 156 o esclarecimento quanto, né, à divergência de interpretação em relação ao alcance das sanções. Então, a gente percebe a relevância do tema, né, justamente pelo fato de que o legislador dessa nova lei, ele atentou, né, se atentou à necessidade de expressar de forma clara e inequívoca a extensão dos efeitos das penalidades administrativas, o que não foi feito pelo legislador da 8666, o que causa aí esse dissenso entre os julgados dos tribunais, dissenso também entre os doutrinadores e uma insegurança jurídica para os licitantes. Então, o ponto agora é justamente analisar em como serão os próximos 2 anos com a coexistência das duas leis. Se tratando de licitação, o artigo 87 da 8666, ele dispõe sobre as possíveis sanções a serem aplicadas em caso de violação total ou parcial ao edital ou à legislação. São elas da mais leve à mais grave: a advertência, a multa, a suspensão de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade. Então, toda a discussão ela gira em torno das duas sanções mais graves, que são a suspensão de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade. Então, nós temos aí o Superior Tribunal de Justiça e parte da doutrina que defendem que ambas as sanções devem ser aplicadas a toda a administração pública, enquanto o Tribunal de Contas da União e outra parte da doutrina se posicionam no sentido de que a penalidade do inciso 3º deve ser aplicada somente quanto ao órgão sancionador, enquanto a declaração de inidoneidade deve ser aplicada a toda a administração. Mas antes de adentrarmos nessa discussão, né, dos julgados divergentes, né, desses 2 lados dissonantes, importa fazer aqui um apanhado geral, né, dos tópicos da dissertação que nos permite chegar à conclusão. Então, em um primeiro momento, o primeiro capítulo ele é dedicado à segurança jurídica, uma vez que a relevância do tema tratado é justamente porque a dissonância importa na incerteza e na insegurança jurídica que experimentam os licitantes no momento de contratar com a administração. A gente sabe que a relação Estado e cidadão é caracterizada pela verticalidade, né? Temos aí, para concretizar isso, o próprio princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Claro que nós temos também princípios para mitigar essa verticalidade, né? Nós temos o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, até o princípio da legalidade também, mas ainda assim é algo complexo contratar com a administração. Então, se além disso ainda existir a incerteza, né, do licitante e não saber o que esperar em eventual violação ao contrato administrativo, tem uma insegurança jurídica, lembrando, né, que a segurança jurídica é um princípio disposto pela Constituição de 88, sendo um imperativo essencial no Estado Democrático de Direito. Então, a dissertação ela vai pormenorizar a segurança jurídica
tanto em relação à Constituição da República, como com base em normas infraconstitucionais, além de que também aponta a importância do princípio no direito administrativo. Importa salientar também que a segurança jurídica e o equilíbrio entre as partes é base imprescindível para um negócio jurídico válido e eficaz, e aí se faz toda uma análise geral do negócio jurídico, né, uma vez que o contrato administrativo, né, é considerado um negócio, e temos também uma exposição sobre o Instituto, chegando a analisar o negócio jurídico com base na Constituição de 88. Em seguida, nós tratamos aí da discussão de processo ou procedimento administrativo, existe aí esse debate de qual seria o termo mais adequado, até para definir aqui, no meu caso, né, a própria licitação, e chega-se à conclusão de que se trata de processo administrativo pela necessidade, né, pela exigência da observância do contraditório. Então, logo depois, a gente entra no tema principal do trabalho, que é a licitação, analisando esse processo administrativo à luz da Constituição, né, por ser um instrumento do Estado Democrático de Direito, está previsto constitucionalmente, e temos também uma análise com base na 8666, que até abril deste ano, né, era a única lei de normas gerais da licitação, a partir de agora também poderá ser aplicada a 14.133, lembrando que não conjuntamente, né, não existe a possibilidade de sistema híbrido, um certame deve respeitar do início ao fim o regime adotado. E aí fazemos um estudo sobre os princípios que devem ser observados na realização de certames licitatórios. Então, nós temos os princípios gerais como legalidade, impessoalidade, princípio da publicidade, moralidade, e também princípios específicos da licitação, que são os da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e o princípio da adjudicação compulsória. Então, nós temos aí um estudo mais detalhado de cada princípio. Até que começamos a tratar das sanções administrativas da licitação. Como já foi mencionado, foram dispostos em 4 incisos do artigo 87 da 8666, advertência, multa, suspensão e declaração de inidoneidade. Já na nova lei, a 14.133, o artigo 156 determina basicamente as mesmas sanções, com algumas alterações. A suspensão de licitar e contratar passa a ser impedimento, que anterior, né, com a lei 8666, são de até 2 anos, agora passa a ser até 3 anos. A declaração de idoneidade também, com a 8666, é de até 2 anos, agora é de 3 a 6 anos. Então, teve algumas mudanças em relação às sanções, mas basicamente são as mesmas sanções administrativas. Chegamos, então, ao ponto específico da dissertação, que é essa divergência entre o Tribunal de Contas da União e o Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Contas da União, como já foi dito, ele diferencia as 2 penalidades, né? Ele defende que os 2 incisos foram diferenciados pelo próprio legislador da 8666, que cita somente a administração, no inciso 3º, e cita a administração pública, no inciso 4º. Então, não se pode considerar que a lei possua palavras inúteis ou que não devam ser observadas, que não devam ser levadas em conta. Então, adota-se uma interpretação literal do artigo, no sentido de entender que a punição de suspensão temporária se aplica somente ao órgão sancionador, enquanto a declaração de inidoneidade se aplica a toda a administração. Além disso, com a interpretação literal da lei, deve ser respeitada a vontade do legislador, né? Logo, se o legislador diferenciou os termos, ele deve, né, temos que partir do pressuposto que ele teve um motivo para tanto. Também procuramos, na própria lei 8666, a definição de administração pública e administração, né? No artigo 6º, tem essa diferenciação. A administração pública é definida como administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, enquanto a administração é um órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a administração pública opera e atua concretamente. Então, se o próprio legislador diferenciou os 2 incisos, a abrangência da aplicação das sanções também deve ser diferenciada, segundo o entendimento do Tribunal de Contas. Além disso, o posicionamento do TCU também é corroborado pela Instrução Normativa 2, de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, que estabelece nas normas de funcionamento do SICAF. O SICAF é o Sistema de Cadastramento Unificado dos Fornecedores,
e prevê no seu artigo 40 que as sanções administrativas da licitação devem ser aplicadas somente quanto ao órgão sancionador. Então, o Tribunal de Contas, ele entende que deve ser aplicada uma interpretação restritiva, uma vez que a gente está aqui tratando de normas sancionadoras que atingem bens, patrimônio e atividade, né, restringe direitos individuais, e que, por isso, não poderia ser admitida uma interpretação extensiva, né, de modo a não prejudicar os legislados. E um outro argumento seria as penalidades de suspensão e declaração de idoneidade, elas têm níveis de gravidade diferentes, né? Então, que por esse motivo deveriam também ter essa abrangência de efeitos distintos também. Além do mais, uma interpretação ampliativa estaria em conflito com o modelo federalista do Estado, que observa que a autonomia político-administrativa dos entes federativos impediria aí a influência de um ente federativo em relação ao outro. Quanto ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, tem-se aí julgados, né, entendimento de que não existe diferença dos termos administração para administração pública, porque a administração é una, né? Então, deveria ser, segundo os julgados do STJ, deveria ser adotada a interpretação teleológica e sistemática da 8666 e da Constituição. Então, né, a administração e a administração pública seriam sinônimos, como a administração pública é una, existe a descentralização como meramente uma forma de atuação do Estado para cumprir sua finalidade de maneira mais eficiente. Além disso, a abrangência mais ampla dos efeitos das sanções, ela tem esse intuito de evitar, né, de dificultar fraudes e prejuízos ao erário, né, essa seria uma forma de dar efetividade à punição. E em resposta ao argumento do TCU de que as sanções têm gravidades diferentes, os julgados têm entendido que os efeitos da restrição a toda a administração pública não tira a singularidade de cada penalidade, uma vez que tal fato também não as iguala. Lembrando que, além dos tribunais, também tem essa divergência entre os próprios né, doutrinadores, os estudiosos, realmente uma dúvida legítima, né, dos agentes administrativos e das próprias empresas licitantes que participam do certame sem a certeza jurídica dos efeitos reais que os contratos administrativos firmados podem vir a gerar. Então, deixando, né, esses licitantes vulneráveis a decisões diversas para cada órgão sancionador. Na prática, cada órgão, cada prefeiturazinha, cada servidor até mesmo decide de uma forma, né? E agora o problema persiste, porque mesmo que a 14.133 tenha dirimido essa dissonância aí, por pelo menos os próximos 2 anos, cada órgão vai continuar podendo escolher qual regime adotar, a 8666 ou a nova lei, e se decidir por adotar a 8666, o conflito permanece, né? Essa discussão permanece, persistindo também a insegurança jurídica. Então, se demonstrou de grande importância que houvesse um consenso sobre como interpretar a 8666, esclarecendo de forma definitiva se as sanções administrativas concernentes a contratos administrativos devem exercer seus efeitos somente quanto ao órgão sancionador ou em relação a toda a administração. Inclusive, o posicionamento do Tribunal de Contas é o de, né, diferenciar, como eu disse, e esse posicionamento foi corroborado agora pelo artigo 156 da nova lei. Então, a novidade trazida pela 14.133 é justamente que, em seu artigo 156, ela se manifesta de forma clara sobre a extensão da aplicação das sanções. Então, tendo em vista que a legislação, né, a 8666, ela não se fez clara quanto à abrangência dos efeitos de tais sanções, criou-se aí essa dúvida quanto à aplicabilidade das penalidades. Por muito tempo, o TCU e o STJ se posicionaram de forma divergente, né, pois se demonstrava complexo decidir qual seria a interpretação mais adequada. Porém, era de extrema importância que o entendimento fosse pacificado em todo o território nacional para garantir aí a segurança jurídica dos agentes administrativos e também das empresas licitantes, que devem participar dos processos com completo conhecimento das consequências, né, que podem vir a gerar os seus contratos. Então, por anos, tal dissenso gerou, né, essa insegurança no âmbito da licitação, que provocou a necessidade, né, desse esclarecimento, que trouxe agora esse novo regramento, a 14.133, que foi publicado agora, dia 1º de abril.
E essa norma, então, elucida sobre a abrangência da aplicação das sanções, o que a 8666 era imprecisa e pouco clara. Então, a interpretação restritiva do Tribunal de Contas da União, de parte da doutrina, se mostra mais adequada, né? Inclusive o posicionamento adotado pelo legislador e também uma conclusão que essa dissertação já tinha alcançado. Então, agora existe essa tendência, né, que o posicionamento do STJ irá mudar pelos próximos 2 anos, quando for decidir sobre certames, até mesmo certames regidos pela 8666, uma vez que a nova legislação ela demonstra um entendimento diverso de lidar com essas sanções, né, diverso de como o STJ vinha entendendo. Lembrando que é uma tendência, né, não tem como a gente prever como será a reação do STJ, mas aí existe essa opinião geral de como serão agora até esses anos, até abril de 2023. Então, o problema atual é justamente como será na prática a coexistência das duas leis, né? Uma vez que o próprio fato de cada órgão poder escolher qual aplicar faz persistir a insegurança jurídica, né? Então, o licitante ele continua participando de licitações sem ter certeza de como serão as consequências caso ele viole de alguma forma o contrato. Assim, ainda que todos esses regramentos passem a coexistir por 2 anos, né? Então, até abril de 2023, o dissenso foi dirimido, né? Então, a gente tem que olhar para um lado positivo, né? Que houve esse avanço, né, no assunto, mas que ainda persiste a insegurança jurídica, pelo menos até abril de 2023. Lembrando também que a Lei 14.133, então, ela veio reafirmar a conclusão alcançada por esse trabalho, né, que deve existir essa diferenciação entre as duas sanções. E é isso, professor. Muito bem, Renata. Muito obrigado pela sua fala, pelo cumprimento aí do tempo, no prazo, né, delimitado. E, de pronto, eu já vou passar, porque nós não podemos perder tempo de ouvir sempre o professor Rafael Silva, passar a palavra para ele, mais uma vez, renovando os agradecimentos, a presença aqui no PPGD da Universidade FUMEC. Espero que seja, parece que é a primeira vez, né, professor Rafael, que seja, se for a primeira de muitas outras tantas, né, que virá. E eu passo a palavra ao professor Rafael, dizendo da honra que é tê-lo comigo aqui nessa banca de mestrado. Professor Rafael. Boa noite a todos. Né? Primeiramente, queria parabenizar a Renata pela apresentação do trabalho, né? Pela elaboração. Eu sei que é uma fase muito importante para a vida de todos nós, né? Que nos dedicamos aí academicamente a esse feito. E não só nós mesmos, né? Mas também familiares, né? Enfim, há um contexto muito maior envolvido em tudo isso, né, Renata? E eu tenho certeza aí dos esforços aí envidados, né, na elaboração da sua dissertação de mestrado e também aqui a gente percebe pela sua apresentação. Mas eu não poderia deixar, né, de agradecer imensamente aqui a banca em nome do professor Marcelo Barroso, né, meu dileto professor, que eu tenho a honra e o prazer de falar que fui aluno, né, à época da graduação, e até muito em virtude das lições do professor, não só apenas lições em sala de aula, né, mas lições humanas, né, como homem, como profissional, eu passei a dedicar, né, também à vida acadêmica, né? Falei, olha, eu também um dia gostaria humildemente de fazer o que o professor também faz, né? Então me sinto muito honrado, né, de estar aqui acompanhando o professor nessa banca. Também cumprimento aqui, né, o coordenador do programa de pós-graduação, o professor doutor Sérgio Henrique Zandona Freitas. Eu estou tendo a primeira oportunidade, né, de conversar com o professor, mas ouvi muito do professor, porque há muito eu leciono no programa de pós-graduação Lato Sensu da PUC Minas, e o professor João Antônio, então, né, contando toda a história
da elaboração do curso, de como que o curso formou e tal. Então, sempre fez muitas deferências, né, positivas, fica muito tranquilo, professor, né, da sua pessoa e da sua competência, né, que é notória aqui para todos nós. Né? Então, quero não só me colocar à disposição do programa, né, para participação de outras bancas, né, e já deixo aqui o meu agradecimento sincero a todos, né, a todos vocês aqui do programa de pós-graduação da FUMEC. Bom, passando direto para o seu trabalho, Renata, eu quero deixar bem claro que o que eu vou dispor aqui são críticas meramente construtivas. E eu falo isso porque cada um tem a sua forma de conduzir, tem o seu pensar, tem a sua maneira, e eu te falo aqui muito abertamente, de maneira muito transparente, a minha maneira. Todo trabalho, ele tem os seus determinados furos, tem os seus pontos positivos, sempre vai ter algo para a gente melhorar, porque se não tiver nada para melhorar, não é uma dissertação de mestrado, ou né, nós somos aí semideuses. Então, eu quero te deixar muito tranquila quanto a isso, porque isso, eu acredito que todos nós aqui passamos, uns mais, outros menos, mas é um rito necessário. Então, gostaria que você recebesse o que eu vou colocar aqui com muito carinho e com a intenção sincera de melhorar o seu trabalho, caso o seu interesse a curto, médio ou longo prazo, não sei, seja ir para um doutorado, ou talvez uma publicação do seu trabalho. Né? Então, eu gostaria aqui de fazer alguns comentários. Primeiro, comentário bobo, né, que de forma nenhuma desmerece o seu trabalho. Você pode perceber que ficou faltando aí uns pequenos errinhos gramaticais aí ao longo do trabalho, né? Mas é só um comentário mesmo para depois você fazer um pente fino, né? Caso você queira publicar, né? Ou queira melhorar o trabalho para futuras atuações acadêmicas, tá? Mas de forma nenhuma, de minha parte, tem um condão de desmerecer o que você produziu aqui, tá? Do ponto de vista formal, que eu teria para tratar, mas são essas questões aí alguns errinhos, né, gramaticais, e eu te falo que isso aí é muito tranquilo também, porque, vou te falar, Renata, professor Marcelo Barroso sabe disso, a gente faz até um doutorado, que é uma pesquisa mais extensa, revisa não sei quantas vezes, ousamos, né, humildemente, pagar um professor formado em letras para poder fazer toda a revisão, e ainda assim, na banca, você tem ainda um apontamento, né? Você tem ainda um apontamento de alguma coisinha. Então, assim, isso é perfeitamente normal, né? Até porque no seu trabalho não teve nenhum erro crasso, nada disso. Né? Então, você vê que é digitação, né? É algo perfeitamente normal do dia a dia. Eu, analisando o seu sumário, né, a gente conhece, na minha opinião, um bom trabalho olhando o sumário, a gente parte do sumário, né, porque o sumário é aquele projeto de guerra que você tem. Né? Você fala, olha, aonde eu vou começar, vou partir da onde, aonde eu quero chegar. Né? E aí, no seu sumário, eu gostaria de fazer alguns comentários em relação ao item, ou tópico, ou capítulo, né, vamos assim dizer, o capítulo 5. Tá? O capítulo 5, ele trabalha um aspecto, digamos, mais processual do seu trabalho. Né? E eu gostaria de fazer, você não precisa responder agora, eu vou fazer as perguntas e depois você responde da forma que você achar melhor. Né? Qual a importância do capítulo 5 para o seu trabalho? Né? Eu gostaria de saber o posicionamento de Vossa Senhoria em relação ao capítulo 5. Já os subtópicos 5.4 e 5.5,
vamos começar pelo 5.4. Você coloca assim, né, o título, né, Teoria Geral do Processo aplicada ao processo administrativo. Faço uma pergunta também para Vossa Senhoria. Seria necessário esse ponto, né? Teoria Geral do Processo aplicado ao processo administrativo? Eu digo não, é um tema super importante, claro, mas eu digo para o seu trabalho em específico, né? Para a hipótese que você aqui plantou no trabalho. Caso você responda que sim, é importante, e é necessário, como foi aqui destacado no seu trabalho, eu gostaria de te sugerir, para futuras investigações, um alongamento desse subtópico. Ou, talvez, você juntar o 5.4 com o 5.5, porque você percebe que, quando você trata de processo ou procedimento, você tem vários parágrafos que você remete ao 5.4, falando de uma teoria geral do processo. Então, para a gente não ter, às vezes, um subtópico tão curtinho, às vezes até esteticamente, né? Tem gente que fala que, metodologicamente, isso não tem importância, mas até para fim de publicação, né? Depois, para ficar uma coisa bonitinha e mais, talvez, adequada, eu te sugeriria, humildemente, né, a junção, né? Você opta por um tema central, onde tem uma carga valorativa maior entre o 5.4 e o 5.5, e junta. Eu acho que ficaria mais adequado, porque quando a gente está lendo a sua dissertação e chega no 5.5, você introduz essa dicotomia da processualística entre processo e procedimento, faz uma explicação, não deixa de explicar, faz a explicação pertinente, ao meu juízo, mas aí você já entra falando da importância desse tema para a teoria geral do processo, e aí que remeteria ao 5.4, né, no meu entender. Né? Então, é apenas uma sugestão construtiva, né, que eu gostaria de te fazer. Em relação a mais uma pergunta que eu gostaria de te fazer, Renata, você não acha, com devido respeito, que seria necessário trazer ao trabalho aspectos, um capítulo próprio para tratar da dosiometria da sanção administrativa? Porque a ausência de segurança jurídica, muito bem trabalhada por você e orientada pelo professor doutor Marcelo Barroso, ela é geradora realmente dessa dificuldade pela doutrina e pela jurisprudência em fazer a dosiometria das sanções no processo licitatório. Na sua opinião, não seria interessante criarmos um tópico disso, um tópico autônomo para tratar dessa dosiometria? É uma pergunta que eu lhe faço. E já finalizando aqui, para não me delongar mais, eu confesso humildemente, e tomo a liberdade de fazer esse comentário com muita transparência e independência, que eu não gosto muito daqueles comentários em banca: por que você não adotou o livro X e não Y? Né? Eu acho que isso é tão subjetivo, né? E é uma escolha do orientando, do candidato, e também uma assertividade do orientador. Né? A não ser que seja uma questão completamente esdrúxula. Né? Você está falando de direito administrativo, você coloca uma questão de direito tributário que não tem nada a ver com o tema, né? Lógico. Não é o seu caso. Mas eu gostaria, caso seja o seu interesse em aprofundar no tema, te sugerir duas literaturas. Né? Uma literatura é de um professor exemplar, né? É o professor Regis Fernandes de Oliveira. O professor Regis Fernandes,
ele foi juiz de carreira do Tribunal de Justiça de São Paulo, aposentou como desembargador, ele é professor titular da USP, hoje aposentado, e ele entra na universidade pública naquela cota da CAPES de professores aposentados, né? E hoje, na verdade, ele se dedica a temas mais metafóricos, né? Ele trabalha muito literatura e direito financeiro, literatura e direito administrativo. Hoje, ele gosta de trabalhar mais aspectos, né, literários e filosóficos. Mas, durante a sua carreira, né, ele teve vários livros, inclusive um livro que, na linguagem aí mais moderna, bombou, né? Que foi o Manual de Direito Financeiro dele. Na época, ninguém falava sobre direito financeiro, né? Depois vieram vários outros autores falando sobre direito financeiro, mas ele tem uma obra que é Infrações e Sanções Administrativas, pela RT. E você pode perguntar, poxa, Rafael, por que é importante essa obra dele? Porque essa obra dele é uma obra, particularmente, eu gosto muito do jeito que ele escreve. Ele tem obras curtas e muito diretas ao ponto. Mas, como ele tem uma cultura muito invejável, é uma pessoa muito culta, muito viajada, viaja muito para o exterior, então ele já faz uma pesquisa bibliográfica do direito comparado muito interessante. Então, ele já te dá essa pesquisa de lambuja, né, para a sua pesquisa também. E ele trabalha, é muito interessante, claro que essa obra dele foi uma obra trabalhada basicamente na égide da 866, de 93. Mas ele trabalha muito a questão da dosiometria e ele tem um tópico sobre segurança jurídica. E é o tópico que tem a maior carga valorativa no trabalho dele. E que eu acho que tem tudo a ver com o seu trabalho. Né? Talvez ele pode ter algo a acrescentar ao seu trabalho, te ajudar. Né? E, por fim, gostaria de te sugerir a obra da professora Cristiana Fortini, professora da UFMG, né? Advogada atuante, trabalhou durante muitos anos como controladora, né, geral do município de Belo Horizonte, e ela tem uma obra que chama-se Licitações e Contratos, Aspectos Relevantes. Licitações e Contratos, Aspectos Relevantes, da editora Fórum, daqui de BH, de Belo Horizonte. Essa obra, ela traz posicionamentos administrativos que, às vezes, não é tão fácil a gente conseguir, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Contas da União, da própria Junta de Julgamento da Prefeitura de Belo Horizonte, sobre alguns processos licitatórios, qual é o posicionamento que a Prefeitura vinha tendo na questão da dosiometria das sanções administrativas nos processos licitatórios, nos contratos públicos, qual era a dificuldade para o administrador chegar num critério de razoabilidade e proporcionalidade, muitas vezes, ousando, né, até tentar chegar no conceito de razoabilidade e proporcionalidade, porque ela trouxe um julgamento da Suprema Corte, que é um julgamento muito curioso, que discute-se, né, justamente o que significa algo razoável e proporcional. E o Supremo falou, razoável é aquilo que é justo, e proporcional é aquilo que não extrapola o justo, ou seja, dá na mesma, né? Ninguém consegue nem entender essa conceituação, né? É uma conceituação, inclusive, muito dúbia, que gera uma insegurança jurídica muito grande. Isso passou a ser anos interpretados pelo administrador e pelo próprio judiciário, ao julgar uma causa onde exigia a presença de ambos os princípios, com autossubjetivismo. Né? Olha, eu vou trazer aqui uma carga valorativa do que eu entendo razoável e proporcional, né? E gerando uma insegurança jurídica enorme, né? Para o caso concreto. Mas, no mais, eu quero te parabenizar, tá, Renata, pelo seu trabalho. As perguntas que eu
tenho a te fazer são apenas essas, você fica muito à vontade para responder na ordem ou de trás para frente, fique super à vontade. Te parabenizo mais uma vez e agradeço uma vez mais professor Dr. Marcelo Barroso, professor Sérgio Henrique Zandona Freitas, né, pela oportunidade de estar aqui na sua banca, né, um dia tão especial para você, seus familiares, né, me sinto muito honrado com essa oportunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Dr. Rafael, pelo profícuo trabalho, né, pela profundidade com que e carinho com que trata o tema, né? Eu digo, Renata, que tive uma aula, a gente teve uma aula agora, uma exposição muito breve do professor Rafael, mas ele nos traz as impressões, a estratégia de quem escreve, né? Eu lembro quando o professor Rafael falava do livro do professor, acho que o Zandona vai lembrar, José Cirilo Vargas, que fala do tipo penal, que é um livro que não deve ter 20 páginas, se tiver 30, né? Mas ele vai no ponto e ele traz uma literatura, uma bibliografia fantástica, né? Fica bem de referência. Então, Renato, você tem aí o tempo regimental, que nós já conversamos, até 10 minutos, para você responder ao professor Rafael, já agradecendo pelas intervenções dele. Professor, muito obrigada por dividir comigo sua experiência. Achei todas as sugestões muito pertinentes. Eu vou, depois até com a gravação, né, eu vou pegar uma por uma para poder fazer as alterações devidas. Em relação à primeira pergunta, né, qual a importância aí do capítulo 5, que é, na verdade, esse debate entre o processo e o procedimento, o motivo pelo qual eu achei importante, né, adicionar isso à minha dissertação é porque todas as vezes que eu iria pesquisar, né, de diferentes estudiosos sobre a licitação, eu sempre via a conceituação de procedimento. Inclusive, quando eu vou conversar, é até automático eu falar, é um procedimento administrativo. E aí, né, me chamou a atenção realmente entender se é procedimento mesmo ou é um processo administrativo. Então, eu fui aí buscar, né, fui pesquisar, fui mais adentro, né, não só em relação à licitação, mas sobre realmente esse debate de processo e procedimento, para entender se as conceituações estavam adequadas ou não, né? E aí, com essa pesquisa, eu entendi que, na verdade, a licitação se trata de um processo administrativo. E aí a gente adentra no sentido da necessidade do contraditório, até na prática mesmo, eu trabalhei um tempo com licitação e eu via muito isso, se existia realmente esse contraditório na prática, se não existia. Então, por isso eu entendi que esse capítulo fosse pertinente, né, ao desenvolvimento da minha dissertação. Em relação realmente ao 5.4 e 5.5, eu achei a sugestão realmente muito importante, né, de eu até né, juntar, né, fazer essa junção entre o 5.4 e o 5.5, não precisava, né, dessa diferenciação, mas é basicamente por isso que eu entendi que esse capítulo fosse importante para até pela definição mesmo de licitação, né, para não definir aqui na dissertação como um procedimento administrativo, quando na verdade era um processo. Em relação, qual a outra pergunta? Sobre a dosimetria. É uma ótima sugestão, na verdade, realmente a dosimetria seria bem pertinente para a minha dissertação. Eu poderia, né, como a dosimetria ela é feita através de alguns critérios que devem ser, né, objetivos, até mesmo no edital de cada certame, isso realmente tem uma relação muito próxima com a própria discussão da gravidade das sanções que eu discuto aqui, que é, né, a suspensão ou impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. Então, a dosimetria, ela leva muito em consideração essa gravidade, né, tanto da definição da sanção na lei, quanto do caso concreto, né, da infração cometida. Então, realmente, essa dosimetria, esse ponto seria muito importante citar, e talvez, né, eu até adicione isso, caso eu vá levar para frente esse tema, porque realmente, como o professor bem apontou, é bem importante.
deixa eu me ver se tinha alguma outra... Eu acredito que seja isso, professor. Me corrija se tem um outro questionamento que eu deixei de Não, responder. não, Renata, você respondeu certinho, né? Tudo que eu te perguntei. Parabéns, né? Estou satisfeito, professor. Obrigada, professor. Ok. O terceiro ponto era sobre a sugestão da bibliografia, né, feita por ele, das duas obras. Se você quiser comentar, Verdade. Renata. Sim, sim. Eu já até anotei aqui os dois, né, os dois autores que o professor me indicou. Eu vou procurar essas fontes. Inclusive, o primeiro, né, o professor Regis Fernandes de Oliveira, é uma obra bem específica do meu tema, né, que é infração e sanções administrativas. Então, certamente vou precisar pesquisar, né, com essa fonte, pela segurança jurídica, que é uma parte importante do meu trabalho, e a dosimetria, como a gente disse agora, que vai ser uma ótima adição, né, ao trabalho. Então, fico feliz de ter essas dicas aí bem fáceis, né, entregues para mim. Então, obrigada, professor. Eu que Professor Rafael, agradeço. mais alguma consideração? Não, professor, eu estou por satisfeito. Me dou por satisfeito. Ok, muito obrigado. Então, passa a palavra ao nosso coordenador, professor Sérgio Henriques Andonas Freitas, para as considerações. Agradecendo mais uma vez o convite, Marcelo, professor Marcelo, de participar dessa banca. Já conhecia o professor Rafael de nome, né? É uma honra conhecê-lo agora, né, através aqui do Zoom, né? Espero, passando esse momento de isolamento social, que a gente tenha condição de recebê-lo fisicamente, né, no campus da Universidade FUMEC, para várias outras bancas que teremos aí pela frente. Vai ser uma honra contar com a contribuição do senhor. Não deixe de levar um abraço, um afetuoso abraço ao meu amigo, professor João Antônio, a quem eu espelho meu magistério também, né? Eu fiz 3 especializações no IEC e eu tive a honra de ser convidado pelo professor João Antônio para coordenar também, junto a ele, os cursos de processo, as especializações de processo. Infelizmente, pelo volume de coisa que eu enfrentei e enfrento hoje na FUMEC, coordenação de curso, não só do direito, mas também da estudos culturais, né? São 2 mestrados, coordenando 2 mestrados, coordenando vários setores na instituição. Acabou que eu não pude assumir mais a tarefa de lecionar no IEC, né? Espero, né, ter condição de futuro breve voltar, porque eu tenho um carinho gigantesco, especialíssimo pelo IEC. Eu digo que muito da minha trajetória hoje foi graças a tudo que eu construí, tudo que eu aprendi nos anos lecionando e nos anos coordenando o curso no IEC, graças aos convites do professor João Antônio. Então, eu agradeço ao senhor, professor Rafael, a menção e não deixe de levar o meu abraço a ele. Diga que o professor João Antônio é sempre lembrado no meu coração, porque é um direto amigo, colega, professor, que eu tenho em alta conta e é uma das grandes referências que eu tenho na minha trajetória, né? Sempre agradeço muito a ele o fato de ter chegado onde eu cheguei, né? Tenho muito ainda a caminhar, mas se eu cheguei aqui, uma das pessoas foi graças a ele, né? Já cumprimentando, então, o professor Rafael a presença, o carinho de ter lido o trabalho da Renata, as considerações, as contribuições que o professor Rafael traz ao trabalho da Renata, só faz com que o trabalho fique ainda mais especial. Te agradecer também, Renata. Você sabe o carinho enorme que eu tenho por você. Você, caso não esteja enganado, você começou fazendo disciplina isolada comigo, né? Não foi? Aí depois fez a prova, foi aprovada com muita distinção na seleção e fez já disciplinas matriculadas no curso comigo de novo. E eu sempre tive um carinho especialista por você, sempre tive você em alta conta, uma das pessoas mais dedicadas que já passaram pelo nosso programa. E isso reflete a qualidade do seu trabalho, né?
explicar também para o professor Rafael que, de uns anos para cá, nós criamos a qualificação, que no jargão popular alguns falam chamam de pré-banca, né? Mas o nome correto, o nome técnico, institucional, qualificação. E nas qualificações a gente costuma passar 2 horas. Eu já fiz qualificação com o professor Marcelo de quase 3 horas de qualificação. Aí depois nós vamos para a banca, aí a banca é suave, 1 hora. Aí o pessoal fala assim, nossa senhora, né? Que mamão com açúcar, né? Mas mal sabe, né, Renata? A Renata sabe disso porque passou por isso. E a Renata ainda teve a infelicidade, né, de ter uma lei aprovada. Ela depositou o trabalho para fazer a qualificação e a lei foi aprovada. Então, assim, foi uma falta de sorte que eu acho que eu nunca vi na vida, né, dessas tantas bancas que eu já fiz na minha trajetória, tantas orientações que eu já passei. Eu nunca vi uma falta de sorte tão gigantesca da Renata assim. Mas isso só fez que ela fosse testada e com grandiosidade que eu sei que ela tem, de uma pesquisadora de mão cheia, conseguiu reverter esse quadro todo e trazer esse trabalho escrito, do meu ponto de vista, maravilhoso. E comparando aqui a versão da qualificação e a versão de hoje, Renata, eu vi que você teve o carinho de acolher quase que 100% das coisas que eu te passei, que foram coisas pesadas, né? Comparativos, que você bem fez aqui no seu trabalho, acréscimos. O trabalho tinha, em determinados pontos, tinham expressões vagas, você eliminou todas as expressões vagas, você tinha, em determinados pontos, você mencionava em doutrina, mas não falava qual, trouxe, né, as contribuições, todos os autores, atualizou as obras todas que você estava mencionando, versões mais antigas, você trouxe versões novas, citou autores que são especiais na minha trajetória, como o professor Carlos Pinto Coelho Mota, que eu coloco lá junto com o professor João Antônio na minha trajetória, né, o saudoso professor Carlos Mota, que foi talvez o professor que primeiro me deu a oportunidade na academia, numa das especializações que eu fiz, coordenada pela hoje ministra Carmen Lúcia, né, professora da PUC. Eu fui selecionado para fazer especialização. Um dos grandes professores que eu tive lá foi o professor Carlos Mota. E o professor Carlos Mota, as 2 obras clássicas dele, né, que era o Direito Administrativo e o Direito de Licitações. O Direito Administrativo, que ele estava sem tempo para atualizar, ele virou para a minha turma e falou assim, vocês topam vocês atualizarem a minha obra, sob a minha coordenação, por uma turma de especializandos. Muitos de nós tinham acabado de sair da graduação, um dos casos era eu. Então, assim, quando o professor Carlos Mota estendeu a mão e falou assim, você que acabou de sair da faculdade, você quer, fazendo essa especialização aqui, assumir um capítulo do meu livro e atualizar, e você ser o autor e eu ser o coordenador, foi um presente, talvez um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida, né? E eu tive a felicidade de acompanhar o professor Carlos Mota na 2ª edição e na 3ª edição, que foi a última edição que foi publicada. E daqueles autores todos da 1ª edição, só 3 ficaram na 3ª edição, e eu fui um dos 3. E na 1ª edição, eu era o mais novo daquela turma toda, recém-formado na graduação. Então, eu fico imaginando assim, a oportunidade que o professor Carlos Mota me deu naquela época, que me ajudou também a desenvolver na academia. Ele sentava comigo e falava assim, Zandona, isso aqui está errado, isso aqui você tem que fazer desse jeito e tal. E aí que eu comecei a aprender isso tudo que eu faço hoje com os meus orientandos, os meus alunos. Por isso que eu sempre digo que os bons exemplos a gente tem que fixar. Eu digo que o nosso mestrado está aqui para formar professores com P maiúsculo. Aqueles professores que, de fato, vão contribuir com seus alunos, de uma forma desprendida, porque a gente tem muito professor na academia, infelizmente, que controla conteúdo, que não passa o conteúdo tudo para o aluno, porque ele fica com receio do aluno assumir o lugar dele, desbancar ele, né? E olha só o que o professor Carlos Pinto fez, Carlos Pinto Coelho Mota, que tem um nome famoso no Brasil e fora do Brasil. Ele pegou uma obra já construída e compartilhou com os alunos dele. Muitos deles, como eu, recém-formado na graduação. Então, Renata, quando eu vejo você citando o professor Carlos Mota,
é uma felicidade gigantesca para mim, porque é um dos grandes referenciais que eu tenho, não só para mim, mas para todas as pessoas que estudam e trabalham sobre a licitação. É uma das grandes referências que a gente tem no país no estudo de licitações. E eu vi que você acolheu a inclusão dele, como acolheu também a inclusão de outras fontes, né, que foram sugeridas, como a própria revista Mérito, que você incluiu, Humberto Ávila também, que o senhor tinha... Humberto Ávila, que eu mencionei, né? Até em algo que o professor Rafael tocou, né? A questão da proporcionalidade e razoabilidade, né? Muito bem trabalhada pelo Humberto Ávila. A questão das dissertações dos seus colegas. Você não estava, na versão para qualificação, você não estava citando nenhum colega, nenhum egresso da FUMEC no repositório institucional. Eu vi que você citou vários. Eu sou Rafael, a primeira vez que honrosamente, eu estou participando de uma banca com Vossa Senhoria, eu sempre conto as fontes. Então, aqui, ó, as fontes, ó, eu conto as fontes e vou colocando lá, ó, as fontes e vou contando, né? A versão, ó, e coisas diferentes, para não achar que são a mesma folha, ó. Uma versão, uma contagem foi em relação à qualificação, a outra foi em relação à banca hoje. Eu defendo, professor Rafael, que um dos grandes compromissos do mestrado, mestrando, é esgotar as fontes, esgotar o assunto. No mestrado não se exige novidade, que é a exigência do doutorado, que é a tese. Qual que é a exigência, então, no mestrado? Que o aluno esgote as fontes, esgote o assunto. Para esgotar o assunto, tem que passar pelas fontes todas, que é pesquisar em livro eletrônico, banco de tese de dissertação, periódicos quais CAPES, projeto de lei, anais de evento, né? Julgados, direito comparado. E eu, mais uma vez, né, fico feliz de dizer que a Renata, da qualificação para hoje, ela ampliou em muito as fontes de pesquisa dela e atendeu as minhas observações no sentido de trazer repositório institucional da FUMEC. Ela trouxe, da qualificação para hoje, ela citou 5 egressos, 5 trabalhos que foram produzidos dentro do nosso programa. Isso é positivo, por quê? Porque amanhã é a Renata, o trabalho da Renata, que vai ser citado. Se a gente não cria essa cultura, a gente tem falo muito isso, o professor Marcelo já me ouviu falar muito isso. A gente tem a falsa concepção de que o pessoal de fora é bom e nós aqui dentro não somos nada. Então, o pessoal de fora não cita a gente. Eles só citam eles. Nós citamos eles. Então, ninguém cita a gente. Então, por isso que a gente tem que quebrar essa roda, que é uma roda complicada, e começar a nos citar. Quando eu falo nos citar, é citar trabalhos maravilhosos que são produzidos na academia. E são trabalhos maravilhosos porque são trabalhos testados. Hoje em dia, um trabalho desse, feito pela Renata, vale muito mais do que um livro publicado. Por quê? Porque livro qualquer um publica hoje. Você chega em qualquer editora, você publica. Agora, uma dissertação que o professor Rafael fez, a tese do professor Rafael, não é qualquer um que faz. A mesma coisa do professor Marcelo, a mesma coisa de você, Renata. A sua dissertação não é qualquer um que faz. É um trabalho testado. É um trabalho que passou por várias disciplinas, é um trabalho que passou pela qualificação, uma qualificação pesada, como você sabe. Eu costumo brincar, né, que até o dedo do olho a gente coloca na qualificação, né? No dedo do olho do mestrando, de tão pesada que são as nossas qualificações. A gente quebra o pau, xinga mesmo e tal, porque é uma sessão reservada exatamente para blindar o trabalho do aluno, do mestrando, para chegar nesse momento agora, que é um momento de exposição do nosso programa, exposição do seu orientador, dos seus professores, do programa que está concluindo o seu curso, o trabalho chegar aqui blindado, né, com um status de master, tentando chegar ao máximo na perfeição possível, né? Então, eu digo que você passou por todas essas correções, é visível o seu esforço. Eu fico imaginando as horas de sono que você perdeu fazendo essas alterações que nós passamos na banca, né? E, em especial, todo esse movimento que você teve que fazer a partir da lei nova, né? 14.133, e apesar de estar vigente ainda a 8666, né? Você tem que fazer esse ajuste todo, porque é extremamente necessário, né? E
você vê, desde o título da sua dissertação foi objeto de ajuste, né, diante da nova lei. Então, professor Marcelo, diante da leitura que eu faço, releitura que eu faço do trabalho da Renata, todas as considerações que eu fiz durante a qualificação foram atendidas, então eu me dou por satisfeito, eu não tenho nenhuma pergunta a fazer para a Renata, a não ser elogiar o trabalho que ela fez. Mais uma vez aqui, a apresentação que ela fez, muito clara na apresentação, e o carinho que ela teve em responder aos questionamentos do professor Rafael. Obrigado, Renata. Não nos abandone, espero você no nosso doutorado, tá? Se você for fazer doutorado em outro lugar, eu vou mandar a máfia italiana Zandona atrás de você. Obrigado, professor Marcelo. Nós que agradecemos, professor Sérgio Zandona. Renata, suas considerações. Professor Zandona, muito obrigada. Como eu disse, como o senhor disse também, a gente está junto desde o início do meu mestrado. Desde então, eu te tenho como exemplo, né, de pesquisador, de professor, e agradeço por todos os elogios. Realmente foi difícil essa última fase aí por causa da nova lei. Eu tive que fazer várias mudanças na dissertação, no trabalho, e eu posso dizer que eu só consegui realmente por causa da qualificação. A qualificação foi muito importante para que eu conseguisse chegar aqui mais tranquila. Na qualificação eu aprendi, né, com o professor Zandona, o professor Marcelo Barroso, recursos mesmo de pesquisa que eu não tinha, né, no momento anterior. Com a qualificação eu consegui pesquisas, né, repositório, isso de valorizar todos esses tipos de fontes. Realmente são lições aí que eu vou levar para o resto da minha vida acadêmica como pesquisadora, porque foram muito importantes. E por isso eu consegui chegar até agora, né, até aqui, com essa dissertação tão diferente da qualificação, porque realmente foram necessários tantos ajustes. Obrigada pelas sugestões, né, dos outros autores tão importantes que eu não tinha citado até a qualificação. Aprendi muito com o professor Carlos Pinto Coelho Mota. Realmente é um importante nome na área, não teria como não citá-lo. Realmente, assim, expressões vagas, expressões de intensidade que o professor Zandona me ensinou, são coisas que eu vou levar, assim, para qualquer coisa que eu escreva, né? Isso de medir a intensidade que a gente escreve muito, demais, né? São aí palavras que dão uma intensidade que não combinam aí com a pesquisa técnica. Então, realmente são questões que me deram realmente munição, né? Recurso para chegar até aqui nessa pesquisa total. E eu te agradeço muito e espero voltar à FUMEC em um momento futuro. Obrigado, Ana. Ok, então, professor Zandona, mais alguma fala? Não, só confirmar o agradecimento a Renata por ter escolhido a Universidade FUMEC para fazer o curso dela. Ok, Renata, então eu vou tecer as minhas extensas e longas considerações. Eu falo o seguinte, eu aprendi na minha vida prática, eu estava lembrando aqui o Zandona falando do IEC, eu estava lá naquele momento, eu também estendo aí, professor Rafael, meu abraço efusivo ao professor João Antônio. Eu lecionava no Direito Público, após em Direito Público, e o Zandona e o João Antônio processual, não era? Coordenavam uma processual. E acabei indo para o processual, eu lecionei 2 disciplinas daquela pós-graduação lato sensu, que foi processo administrativo e processo constitucional. Tenho saudades enormes daquele tempo, né? Encontrávamos na sala de professores, lá na administração, era muito bom, né? Um tempo muito bom mesmo, mas vivemos outro tempo muito bom também aqui na instituição. Então, fica realmente a lembrança, a saudade, mas o momento também é muito bom para nós. E eu falo, Renata, que eu lembro que o dia que foi publicada a lei, e foi aquele alvoroço, né? Todo mundo publicou, e eu mandei logo um e-mail para a Renata, falei, Renata, tem uma pedra no caminho, Renata, tem um limão.
Você vai ter que olhar isso daí. E a Renata assimilou muito bem, nós conversamos à época, né? Dei as diretrizes do que eu pensava em fazer, tinha muitas possibilidades, e falei, olha, eu acho que o caminho do meio é importante aí, e do limão se faz uma limonada. E na qualificação isso ficou mais evidente, ficou mais aflorado, era um momento de muito calor, aquele momento, mas passou, e quando eu vejo a redação final, relendo a redação final, me chamou a atenção a sua conclusão, né? Que eu sempre falei desde a orientação, está tímida a sua conclusão, Renata, aumenta ela um pouco, e aí você achou o combustível necessário para concluir. E a questão, né? Qual o seu posicionamento? Eu destaco aqui a página 78, que você coloca o posicionamento, ajustando a interpretação do TCU e usando a nova lei para dizer que ela teria solucionado esse impasse, mas que o seu trabalho não se perdeu, porque esse impasse ainda iria surgir durante a coexistência das duas normas, né? E isso foi interessante. Ou seja, você conseguiu visualizar num pouco espaço de tempo, num curto espaço de tempo, uma saída fantástica, sem contar com isso tudo que você trouxe, é outro trabalho mesmo da qualificação para cá, eu sempre ressalto isso, a importância que tem a qualificação para a, a formação do trabalho, do aluno, da instituição. Eu acho fantástico esse método, já falei isso em outras bancas, o professor Sérgio sabe disso, e eu sou um entusiasta da qualificação. Pena que ela é reservada, eu já falei que esse dedo no olho ele tem que aparecer uma hora, eu acho que é importante a gente caminhar para isso. Quem sabe, não sei, se vamos amadurecer nesse sentido, porque, como se diz, lá que as coisas acontecem, mas, por outro lado, se você dá publicidade, você não tem, talvez, o nível de profundidade, de sinceridade, sem muita parcimônia, mas sempre com respeito, é claro, né? Não chega a ser aí uma tropa de elite, né? Um treinamento de tropa de elite, não, mas aproxima bem em algumas situações. Mas é sempre com muito respeito. Mas, enfim, o seu trabalho, Renata, é um trabalho que cresceu com você, cresceu com a nova lei, e eu vejo aqui realmente um trabalho de qualidade. Tá? Eu já tive durante um tempo, ainda que fosse um tempo menor, porque nós tivemos menos contato do que eu teria se tivesse orientado desde o início, né? A questão do tempo aí foi crucial, mas as considerações que eu podia fazer, eu as fiz a tempo e modo, inclusive te dando uma notícia não, porque você já sabia da notícia quando ela foi publicada, mas a palavra do orientador, você tem que refazer tudo, porque veio uma lei nova, eu acho que tem um impacto aí muito, muito, muito forte. Mas você conseguiu pavimentar muito bem essa pedra, você tirou a pedra e construiu o seu castelo com ela. Isso é importante, né? Então, você está de parabéns, estenda aí meus parabéns à sua família pela apresentação, né, do trabalho. E agora, Renata, eu vou te passar a palavra, né, para você fazer as considerações finais, e logo em seguida nós vamos iniciar o procedimento de deliberação. Você está com a palavra. Professor Marcelo, muito obrigada pelo papel que o senhor teve aí para chegar até aqui, né, com o meu trabalho. Realmente, quando eu recebi o e-mail, você já sabia da lei, mas quando eu recebi o e-mail do senhor realmente concretizando todo esse trabalho a mais que eu teria, me deu um desânimo, né, confesso, mas graças a Deus, né, vocês o professor Marcelo me orientou de forma maravilhosa, o professor Zandona, depois na qualificação, também me deu várias sugestões muito assim, essenciais para o meu trabalho, e eu agradeço. Em relação à conclusão, realmente, essa insistência do senhor de, né, foca na conclusão, dê os pontos necessários para concluir seu trabalho, para amarrar direitinho, foram muito importantes. E eu fico assim, feliz de saber que a conclusão que eu tinha adotado antes da publicação da 14.133, ela é a mesma da conclusão adotada agora pela nova lei
e pelo entendimento do TCU. Então, isso me dá aí até uma tranquilidade, assim, em relação à pesquisa que foi feita, né, por esses 2 anos e meio. Então, eu só posso agradecer e dizer que eu estou muito feliz por ter chegado até aqui, né, nessa reta final, e é isso. Obrigada, professor Zandona, professor Marcelo, professor Rafael Silva, obrigada por ter participado, e a qualquer pessoa que tenha assistido também. Obrigada. Ok, Renata, então eu vou pedir a você, agora são 19h23, eu vou pedir a você que se ausente da sala, você e quem está assistindo, a Clara de Brito, e retornem, por favor, retorne também, Clara, às 19h30, permanece na sala eu, o professor Rafael e o professor Sérgio Henriques, para que nós Às vezes é o possamos... caso, Marcelo, de colocar na sala de espera. Eu fiz uma banca agora, acho que talvez seja mais prático. Você Como que colocar, eu faço isso, então? Dá a eu acho dica que aí. você tem que clicar nos participantes, aí você clica com o botão direito, eu acho que em cima do participante, e tem lá, colocar em sala de espera. Put Vai in vir waiting room. Então tá, vai para a sala de espera. Renata? Ok. Aprendi mais uma. Eu vou suspender só a gravação aqui. Vou dar um pause. Pause record. Pronto. Bom, então nós retornamos depois de uma deliberação, Renata e demais presentes. A FUMEC, ela tem um sistema de avaliação, né, em que são as seguintes possibilidades. A pior, que seria a reprovação, não foi seu caso, já adianto, já tira a tensão dos seus ombros. Tem a aprovação com condição de apresentar um trabalho a posteriori, também não foi seu caso. Tem uma outra possibilidade que requer critérios objetivos, né, que a secretaria não me passou, que você os tenha reunido, que seria a aprovação com distinção, ou seja, não depende só do seu trabalho e nem só da sua apresentação, tem outros requisitos externos, como algumas publicações e etc. E a banca, então, por unanimidade, deliberou pela aprovação do seu trabalho. Parabéns pela conclusão do seu mestrado, mestre Renata Rocha. Obrigada. Né? Seja bem-vinda à Academia dos Mestres. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada à banca, obrigada. Obrigada à banca, obrigada ao professor Marcelo, professor Rafael, professor Sérgio Zandona, muito obrigada, estou muito feliz. E é isso, foi muito importante, né, todos esses 2 anos e meio no mestrado, agora com esse desafio dessa dissertação, e é isso, aliviada. Parabéns, parabéns. Obrigada, Sucesso. professor. Parabéns, Renata. Dever mais do que cumprido, viu? Cumprido, né? Obrigada, professor. Parabéns, prossiga, quem sabe publique e retorne ao doutorado em breve aqui conosco. E aí você vai ser minha aluna, que não tive o prazer de ser seu professor. Né? Verdade. Ô, Renato, eu estou sentindo um certo ciúme do professor Marcelo Barroso quando eu falo total. Você teve ela na isolada. 2 vezes conheço também. presencialmente a Renata. Eu conheço a Renata Essa pandemia... por videoconferência o tempo inteiro. Só virtual, né, professor? Só virtual. Né? Pois é. Mas foi um prazer trabalhar com você e espero que tenhamos bons frutos aí para frente. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada à banca. Ok, Renato, senhores, eu agradeço, Rafael, agradeço, Sérgio, e até a próxima. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.